Boa tarde a todos. A gente vai falar hoje do cumprimento das metas do terceiro quadrimestre de 2015. Como ele já disse, né, a base legal ali, artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispõe que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. A execução orçamentária, parte de receitas, né? A gente fechou aí o quadrimestre com 210 milhões de arrecadação, né, distribuídos da seguinte forma, né, receitas tributárias, 43 milhões, contribuições, 6 milhões, patrimonial, 10 milhões, serviços, 20 mil, transferências correntes, 118 milhões, outras receitas correntes, 14 milhões, receitas de capital, 3 milhões e 800, e receitas intra-orçamentárias, 13 milhões e 600, o que totaliza 210 milhões, destacando que desses 210 milhões, a gente tem 20 milhões que refere-se à arrecadação do Instituto de Previdência. A despesa fechou com 201 milhões, distribuídos entre receitas correntes, 178 milhões, receitas de capital, 8 milhões, despesas intra-orçamentárias, 13 milhões. Destacando que desse total também a gente tem 10 milhões e 800, que é do Instituto de Previdência. O resultado, comparando receita e despesa, a gente fechou aí com um superávit de 9 milhões, orçamentário, tá? Comparando com o exercício anterior, o superávit foi de 2 milhões. A composição da receita, ali sempre a barrinha amarelinha é o que mais interfere aí na nossa arrecadação, que são as transferências correntes, né, que chegou em torno de 118 milhões no ano. Despesas por funções de governo. Função legislativa, 7 milhões 335. Essencial à justiça, 985 mil. Administração, 25 milhões. Segurança pública, 944 mil. Previdência social, 12 milhões. Assistência social, 5 milhões e meio. Saúde, 49 milhões e meio. Trabalho, 250 mil. Educação, 60 milhões. Cultura, 2 milhões e 400, urbanismo, 25 milhões, gestão ambiental, 1 milhão 578, comércio e serviços, 234 mil, desporto e lazer, 1 milhão e 200, e encargos especiais, 6 milhões e meio. Composição das despesas por funções de governo, é um quadro para exemplificar os valores que eu acabei de citar. O que mais, né, impacta aí é sempre saúde e educação. Os gastos por unidade orçamentária, a Câmara, 7 milhões e 744, o Gabinete do Prefeito, 1 milhão e 400, Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, 15 milhões e 800, Secretaria Municipal da Fazenda, 4 milhões e 400, Secretaria Municipal de Obras, 23 milhões e 400, Secretaria Municipal de Assistência Social, 5 milhões e 700, Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, 64 milhões, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 1 milhão e 600, Secretaria Municipal de Saúde, 49 milhões e meio, Encargos Gerais do Município, 6 milhões e meio, Secretaria Municipal de Governo, 8 milhões e 100, Instituto de Previdência, 12 milhões e 700, que totaliza 201 milhões 605 mil 872 e 83. A gestão fiscal, os gastos com o pessoal atingiu aí o percentual de 45,72%, totalizando 86 milhões 492 mil 392 reais e 37 centavos. O limite máximo que a gente poderia chegar é de 102 milhões.
e o limite prudencial de 97 milhões. Nós ficamos com 45,72 dentro do que manda a Lei de Responsabilidade Fiscal. A receita corrente líquida fechou em R$ 189.160.461,15. Dívida consolidada entre precatórios e outros parcelamentos totalizou 8.778.000, comparando com a receita corrente líquida, que foi de 189 milhões. O percentual é de 4,64, bem abaixo daquilo que a gente poderia chegar, que é 120% da receita corrente. Os restos a pagar, a gente tinha um saldo de 9.300.000, foram pagos até o quadrimestre 5,5 milhões, cancelados 1.700.000, inscritos no exercício 7.700.000, e a gente está fechando com um saldo de 9.879.000. A disponibilidade financeira em 31 de dezembro era de R$ 18.392.721,24. A aplicação no ensino, considerando os valores empenhados, receita de impostos foi de 122 milhões. A aplicação mínima obrigatória seria de 30.503. A aplicação efetivada foi de 31.174.156,28. Aplicados a maior, 670.382,06. Então, a gente chegou aqui num percentual de 25,54% de aplicação. Considerando os valores liquidados, é o mesmo resultado, tá? Receita de imposto 122, aplicação mínima obrigatória 30 milhões e meio, e o que foi aplicado 31, 174, 156 e 28. Então, considerando aí 25,54% de aplicação no ensino. O Fundeb, a arrecadação foi de 30.830.000. As retenções chegou a 10.358.000. A aplicação no magistério foi de 22.777.981,21, o que equivale a 73,88% da receita. E a aplicação em outras despesas foi de 7.468.000, o que equivale a 24,22% da receita, totalizando a aplicação de 30.246.010,79, 98,10% aplicado, dentro do limite de 95%, né? Você pode reprogramar até 5% para o exercício seguinte. A aplicação na saúde, considerando os valores empenhados, receita de impostos 120 milhões, aplicação mínima obrigatória 18.043.000, que seria uns 15%. O valor aplicado até o terceiro quadrimestre foi de 36.108.813,36, o que equivale a 30,01% da receita de impostos. Aplicados a maior, 18.064.000, ou seja, 15% a mais. Os valores liquidados são exatamente iguais, tá? São os mesmos valores. A gente conclui, então, todas as metas fiscais e as aplicações constitucionais referente ao terceiro quadrimestre do exercício de 2015. Fico à disposição. Agora, queria colocar aqui à disposição dos senhores vereadores para que possam fazer alguma pergunta. Não? Professor Écio, não? Bom, então o professor Écio vai fazer uma pergunta. Boa tarde, secretária. Boa tarde, membro da mesa. Boa tarde a todos presentes. Secretária, é uma lógica, não sei se o raciocínio está correto. Restos a pagar, dinheiro em caixa, superávit. Tua avaliação desse ano de 2015 do ponto de vista orçamentário. Do ponto de vista orçamentário, de metas fiscais, plenamente contemplado, com sucesso. Eu diria mais até do ponto de vista financeiro, né? Foi um ano muito difícil, nós tivemos que
cortar muitas coisas, fazer muitas economias, cortar salário, como vocês sabem, reduzir gratificação, para a gente conseguir fechar o ano, né? Só para a gente ter uma ideia, se você pegar a nossa arrecadação do exercício de 2014 e comparar com a arrecadação do exercício de 2015, em valores nominais, ela foi 3,34% maior, em valores nominais. Se você considerar valores reais, que seria considerando a inflação do período, que foi de 10,67%, nós tivemos aí uma perda de arrecadação de quase 13 milhões de reais, né? Então, em termos financeiros, foi um ano muito difícil, e as expectativas para esse exercício não são melhores do que as do ano passado, tá? Nós fizemos muito sacrifício para poder encerrar, né, dentro daquilo que a lei manda. O orçamento de 2015, ele previa 208, 209 milhões de receita. Ele chegou a 210 milhões. O orçamento, eu falei da questão orçamentária. O orçamento de 2015 deixou, com o resto a pagar, 9 milhões e deixou em caixa 10 milhões de reais. Não, mais. Mas é que 18. são aqueles que está já, como é que fala, indicado, já... Vinculado. Vinculado, mas dentro dos restos a pagar, a gente tem também muito tem vinculado, recurso vinculado. Isso. Então, esses números vistos dessa maneira, e não comparando, então, houve uma previsão abaixo do orçamento de 2015 que conseguiu ser superado com a receita. Uma previsão de receita abaixo, porque se conseguiu atingir 210, ou está errado essa minha lógica? Não, sim, é assim, a gente teria que considerar a arrecadação de cada receita, e principalmente a arrecadação do Instituto, né? A gente fala de valores globais aqui, né? Mas se a gente pegar aqueles recursos, né, aquelas receitas que mais influenciam no dia a dia, na manutenção da máquina, né, são essas receitas que nos prejudicaram. A gente teve muito convênio, muitas outras coisas que entraram, mas que infelizmente não pode ser aplicado em qualquer coisa. O Instituto, nesse ano, acabou nos ajudando, né? No exercício anterior, ele acabou nos prejudicando por causa dos investimentos negativos e tal. Esse ano acabou ajudando na composição da receita. Mas se a gente considerar só valores da prefeitura e receita por receita, você vai ver que aquelas que são as tributárias e as transferências, a gente acaba tendo uma perda. Só o patrimonial que aumentou significativamente. O restante, o que foi previsto não foi atingido. Isso. Ok, vereador. Mais algum vereador para fazer alguma pergunta? Bom, agora agradeço a explanação aqui da secretária Silvana e convido a secretária de Obras e Serviços de Habitação, Ticiane Costa Daloia. Boa tarde a todos. A Secretaria de Obras, eu vou apresentar a prestação de contas do terceiro quadrimestre, dividido por setores da Secretaria. Então, o Departamento de Urbanismo e Planejamento, no terceiro quadrimestre, a gente já não tinha movimentação, nenhuma dotação autorizada, nem saldo. Na parte de iluminação pública,
A dotação autorizada foi de R$ 2.436.000 e o saldo da dotação de 85 centavos. Implantação de infraestrutura urbana. A dotação autorizada era de R$ 5.689.000 e o saldo da dotação ficou em R$ 2.501.000. Essa dotação é referente aos convênios e às contrapartidas de convênios. O total do Departamento de Obras Públicas, a dotação autorizada foi de R$ 8.125.608 e o saldo da dotação é de R$ 2.501.912,09. O Departamento de Habitação, a dotação autorizada é de R$ 453 e o saldo da dotação ficou em R$ 453. Departamento de Serviços, a coleta de resíduos domiciliares e hospitalares. A dotação autorizada foi de R$ 7.835.000, o saldo da dotação R$ 85.212,39. Departamento de Serviços, a dotação autorizada foi de R$ 8.551.000 e o saldo da dotação de R$ 648.251,99. Aqui estão incluídos todos os serviços de sistema de TV, terminal, infraestrutura, conservação de vias públicas, equipamentos públicos e cemitérios. Total do Departamento de Serviços, a dotação autorizada foi de R$ 16.386.574,89 e o saldo da dotação foi de R$ 2.490.502,73. Coordenadoria de Defesa Civil, havia uma dotação autorizada de R$ 1.168,20 e o saldo de dotação foi 0. Gabinete da Secretária, dotação autorizada R$ 2.137.000, saldo da dotação R$ 8.566,76. Aqui está o pessoal, departamento de RH, que é todos os funcionários. O total da secretaria, dotação autorizada foi de R$ 26.651.106 e o saldo da dotação R$ 3.244.396,23. O Departamento de Serviços, só para constar onde ele trabalhou, capinação de rotina nos bairros, São Gonçalo, Vila Popular, Parque Náutico, manutenção e tapa-buracos na Capoavinha e no centro da cidade, e os serviços de capinação e manutenção das escolas. Obras acompanhadas pela Secretaria. Na Saúde, nós temos a reforma da UBS, a construção da UBS do Jardim Pereira. O contrato é de R$ 1.112.255,77. Ele está com 65% executada. A obra encontra-se paralisada devido à liberação de convênio que não está ocorrendo, de governo federal. A Saúde ainda tem a construção do Hospital Municipal, que é recurso estadual. O valor do contrato R$ 7.985.631,80. Ela está com 30% executado. Reforma na UBS do Pirucaia, do convênio Requalificação de UBS. O valor é de R$ 88.563 e está com 47% executado. No FUMEF, a obra da pavimentação da Avenida Maria Nunes, o contrato é R$ 824.000, ela está com 98% executado em fase final. Dos recursos federais, nós temos em andamento a Estrada Tairaíque, trecho 1, e Aziza Menino, um contrato de R$ 339.000, ela está com 70% executado. No Jardim Gibeon, Júlio Bisoghini, Rodolfo Bonfá e Carlos Saad, no Irara Branca, a gente tem um contrato de R$ 475.000, 65% executado. Na Incairala, o valor do contrato R$ 383.000, 60% executado. E a Tairaíque, trecho 2, o valor do contrato R$ 609.000, ela está com 24% executado. O Parque Linear não é do terceiro quadrimestre, mas apenas para conhecimento de todos, a obra está iniciando. O valor dessa primeira fase é de R$ 5.999.994,92.
A ordem de serviço foi dada agora em fevereiro, e essa primeira fase compreende o espaço Mário Covas e a área de eventos. Esse é o recurso do repasse da Sabesp. Aqui são fotos da obra do hospital, para conhecimento. Estou à disposição. Obrigado, secretária. Agora eu vou abrir para os vereadores fazerem os seus questionamentos. Professor, vereador Marcos. Tchau. Bom, sendo assim, então, obrigado, secretária, pela sua explanação. E agora convido a secretária de Educação, Maria Leonor Lopes. Senhora Leila, representando a secretária. Boa tarde, presidente, vice-presidente, mesa e secretária Ticiane. Gostaria de saber, será que esse hospital vai estar pronto mesmo até no meio do ano? A obra do hospital ela está num andamento normal, dentro do cronograma. As liberações dos recursos estão saindo por partes entre 2 ou 3 meses, né? Como é um governo estadual, depende também disso. E, por enquanto, a chuva não atrapalhou ainda a obra. Então, a previsão é de julho de 2016, se tudo correr bem com essas liberações. E vai estar funcionando no meio do ano, então? A obra estará entregue. Tá, obrigada. A parte da obra. Obrigada. Tá ok. Obrigado, vereadora. Mais algum vereador? Não? Então, assim, agradeço a explanação da secretária Ticiane e convido a Leila, que é representando a secretária Maria Leonor, secretária de Educação. Boa tarde a todos, nobres vereadores, demais autoridades e munícipes. Eu esclareço que eu vim representando a secretária municipal de Educação, porque ela não pôde comparecer por motivos de força maior. Então, vamos lá. Execução orçamentária, terceiro quadrimestre de 2015. Programa 2002, Ensino Fundamental. Descrição, pagamento de pessoal, R$ 2.245.786,92. Serviços de terceiros, pessoa física, referindo-se a aluguéis das unidades escolares do ensino fundamental, R$ 138.295,82. Serviços de terceiros, pessoa jurídica, referindo-se a pagamento de estagiários, empresa de monitoramento, R$ 666.081,65. Consumo, referindo-se a cestas básicas, vale transporte de funcionários, combustível e despesas diversas, R$ 184.453,52. Total, R$ 3.234.617,91. Programa 2002, Ensino Fundamental, Ação 2039, Transporte de Alunos. Serviço de terceiros, recurso próprio, referindo-se à manutenção de veículos e pagamento de transporte de alunos, R$ 407.894,03. Serviço de terceiros, QES União, pagamento de serviços de transportes de alunos, R$ 1.627.225,68. Serviços de terceiros, QES Transporte, pagamento de serviço de transporte escolar, R$ 1.589.710,69. Serviço de transporte de terceiros, melhor me referindo, QES Transporte, contrapartida municipal, pagamento do serviço de transporte de alunos, R$ 244.217,04. Serviços de terceiros, PINAT, R$
R$ 75.499. Consumo, recurso próprio, referindo-se à aquisição de peças, R$ 2.385,69. Total, R$ 3.946.928,12. Programa 2003, Educação Infantil. Ação 2040, funcionamento. Pagamento de pessoal, dotação liquidada R$ 1.591.146,82. Serviço de terceiros, pessoa física, referindo-se a aluguéis de unidades escolares da educação infantil. R$ 102.546,94. Outros serviços de pessoa jurídica, como serviço de chaveiro, água, luz, telefone e aluguéis. R$ 133.324,56. Consumo, referindo-se à aquisição de brinquedos, entre outros itens, para unidades escolares da educação infantil. R$ 151.704,09. Patrimônio, referindo-se à aquisição de arquivos, mesas de refeitório e mesas sextavadas. R$ 46.185. Total, R$ 2.024.907,41. Programa 2003, Educação Infantil. Ação 2041, Transporte Escolar. Serviços de terceiros, pagamento de serviço de transporte escolar de alunos da educação infantil. R$ 151.840. Total, R$ 151.840. Fundeb, Programa 2002, Ensino Fundamental, Ação 2038, Funcionamento. Pagamento de pessoal, dotação liquidada, R$ 6.539.510,87. Consumo, referindo-se à aquisição de material de limpeza, R$ 10.234,40. Serviço de pessoa jurídica, referindo-se à limpeza das unidades escolares e limpeza de fossas, R$ 397.524,32. Total, R$ 6.947.269,59. Programa 2002, Ensino Fundamental. Ação 2039, Transporte Escolar. Descrição. Serviços de terceiros, pagamento do serviço de transporte de alunos do ensino fundamental. Dotação liquidada, R$ 602.965,06. Total geral, R$ 602.965,06. Programa 2003, Educação Infantil. Ação 2040, Funcionamento. Descrição. Pagamento de pessoal, dotação liquidada, R$ 2.010.541,96. Consumo, referindo-se à aquisição de brinquedos, colchonetes, utensílios de cozinhas para a creche. R$ 46.603,25. Total, R$ 2.057.145,21. Programa 2001, Gestão do Sistema. Ação 2032, Manutenção de Serviços Administrativos. Consumo, referindo-se à aquisição de itens de papelaria, R$ 4.200. Serviços de terceiros, serviços de sistema de web, correio, motoboy, água, luz, telefone e aluguéis, R$ 337.525,23. Total, R$ 341.725,23. Programa 2014, Ação 2042, Manutenção de Serviços. Pagamento de pessoal, dotação liquidada, R$ 106.241,08. Consumo, referindo-se à aquisição de peças para manutenção de máquina de Xerox, R$ 260,70. Serviço de terceiros, pessoa jurídica, referindo-se à manutenção de máquina de Xerox, pagamento de contas de luz e telefone, R$ 13.276,81. Serviços de terceiros, pessoa física, pagamento de aluguéis da divisão de alimentação escolar, divisão de materiais, entre outros, R$ 23.228,20. Patrimônio, referindo-se à aquisição de balanças para a divisão de alimentação escolar e aquisição de sistema de PABX, R$ 8.238,50. Total, R$ 151.295,29. Programa 2014, Merenda Escolar. Ação 2044, Fornecimento de merenda. Recurso próprio,
fornecimento de merenda escolar, dotação liquidada, R$ 526.012,80. Convênio, fornecimento de merenda escolar aos alunos das escolas estaduais, R$ 432.766,30. PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, fornecimento de merenda escolar, R$ 1.371.251,10. QES União, fornecimento de merenda escolar, R$ 345.550,29. Total, R$ 2.675.580,49. Estou à disposição. Obrigado, senhora Leila. Agora, gostaria de abrir aos senhores vereadores para que possa fazer as explanações aí, as perguntas pertinentes. Vereadora Tchaval. Mais uma vez, boa tarde. Secretária Leila, as mães estão querendo saber se a linha de ônibus escolar vai continuar, mesma coisa que estava continuando ano passado, se vai continuar esse ano. Mães de quais regiões, vereadora? Seria do Gibeon para Terra Preta, do centro de Terra Preta para Nacamuri e ali do centro de Terra Preta para Nacamuri também. Ali próximo Tirciana. Certo. Então, eu gostaria de esclarecer aos nobres vereadores e a todos que estão presentes. Desde o final do ano passado, juntamente com o governo estadual, com a Secretaria de Estado, nós tivemos que implementar o sistema do georreferenciamento. Esse sistema, ele, utilizando os endereços, a conta de luz dos alunos, ele cruza as informações e o próprio sistema encaminha para a unidade mais próxima da residência, né? Então, por conta disso, é que algumas alterações foram realizadas. Então, a gente, em conjunto com esse sistema e mais a legislação que existe, que diz que o aluno que reside a mais de 2 quilômetros, ele tem direito ao transporte, nós cruzamos todas essas situações e os alunos, desculpe, que residem a mais de 2 quilômetros da escola, todos eles têm direito ao transporte. Então, tem que se verificar qual é o endereço de cada aluno, né, para saber. Eu posso anotar os bairros, se a senhora quiser, e eu encaminho depois por escrito, que aí eu vou verificar direto no setor de transporte, para a gente fazer as medições e verificar. Eu acredito que do centro ali para Nacamuri dá mais ou menos 1,5 km. E o ano passado estava pegando as crianças, e esse ano não está pegando mais. Justamente o sistema, né, ele está, vamos dizer assim, ele nos orienta a fazer essa readequação, vamos colocar dessa forma, tá? Okay. Mas eu passo para a senhora, não tem problema. Obrigada. Tá bom? O vereador Écio. Leila, substituindo a Leonor, né? Nesse momento. Boa tarde a todos aí mais uma vez. Georreferenciamento para o transporte escolar é uma maneira que está sendo... adotaram essa sistemática. Há algumas mas nós temos uma realidade colocada. Vou dar um exemplo, que é um exemplo real, e temos vários casos nesse sentido. Uma determinada escola, ela tem um aluno que tem direito a transporte escolar há muito tempo, desde quando ele começou naquela escola. Só que ele não está nas proximidades, ele está distante, ele usa o transporte escolar. Ele não tem vaga naquela escola que é próxima da casa dele. E o sistema impediu que esses alunos tivessem o transporte escolar. Só perguntar, é municipal ou estadual? A escola é estadual. Estadual. E vocês, da Secretaria da Educação, são responsáveis por esse serviço, porque vocês recebem Sim, nós somos do os governo intermediários. do Estado, vocês são responsáveis pela prestação desse serviço, porque recebe do governo do Estado, através de convênio, os recursos respectivos aos alunos.
Com essa mudança, esse georreferenciamento começou a analisar a situação pelo endereço e lá não há vaga para aquela escola. E, então, esse aluno tem direito ao transporte. E aí pegou no começo do ano letivo, e muitos casos explodiram. Talvez você tenha tido conhecimento, ou alguém que responde por esse departamento lá, sofreu com essa questão de tentar pôr em prática políticas públicas através do computador. A realidade, a questão social e aquilo que está acontecendo acaba afetando a vida das pessoas. Eu não sei exatamente essa situação, não conheço essa problemática. Eu sei que no ano anterior nós tínhamos problemas, sim, do GBION para, inclusive, a creche que foi inaugurada naquele período, tinha uma questão de transporte, a questão da distância, que é uma regra estabelecida pelo Estado. O município ele pode estabelecer suas regras, porque ele está muito mais próximo da realidade. Então, é um comentário, mas é assim, nós não podemos, isso serve para outras situações que aconteceram recentemente, e não vamos entrar em detalhes, achar que as regras estabelecidas, elas atendem à expectativa da população e que o direito ele está. Porque o aluno tem direito ao transporte, como tem direito à alimentação, como tem direito a um ensino de qualidade. Então, é só nesse sentido de que a gente não pode só olhar o problema a partir de uma regra que se faz através do computador. Nós temos que analisar a realidade social e aí impacta. E nós temos que relevar nos casos que realmente são corretos e justos. Esqueci, agora lembrei. Inclusive, tem umas mães que moram no GBION e toda hora me liga, fica no Face, Tia Val, não vai ter van para as creches de Terra Preta, porque lá não tem creche no GBION, então, tudo em Terra Preta. E muitas mães não têm condições de pagar uma van escolar. Então, elas falam, se o prefeito colocar van escolar para as creches, as mães entram com as cadeirinhas, porque o problema acho que é as cadeirinhas, né? Então, elas falaram, Tia Val, se o prefeito colocar a van escolar na creche, a gente dá as cadeirinhas, não tem problema nenhum, porque é difícil. Não tem transporte particular do GBION para Terra Preta. Então, eu gostaria que você colocasse em pauta aí e ajudar essas mães que precisam, né, da creche. Tá ok? Obrigada, Leila. Posso só fazer um pequeno esclarecimento. Vereador, a questão das escolas estaduais, o sistema do georreferenciamento, infelizmente, assim, a gente não tem nem como intervir, porque a própria unidade, ele já é o diretor da unidade que informa se o aluno tem direito ou não. Então, nesse sentido, aí nós somos meros intermediários, né, porque a gente recebe da unidade os nomes dos alunos que podem fazer a carteirinha. O senhor quer falar? É exatamente isso. O diretor da escola, ele assinou que aquele aluno teria direito ao transporte pela distância, porque ele já vinha recebendo esse transporte. Aí, o que dificultou é que aquele aluno ele mora perto de uma escola, mas ele já está nessa outra escola. Então, há que se adequar à realidade, o sistema que está sendo implantado. É verdade, o diretor ele que determina, olha, aqui tem. Aí questionam a relevância do posicionamento do diretor, que não aconteceu. Eu estou colocando esse assunto porque isso daqui é um assunto em âmbito estadual. Uhum. Só que a Secretaria Municipal fez com que muitas pessoas voltassem para a unidade estadual, dizendo que tinha perdido o direito. Aí foram procurar vaga lá próximo de casa, não tem a vaga. E aí? Aí até a interferência com o dirigente regional de ensino precisou ser feita, tudo meio que em off, né? Conversando para tentar resolver um problema. Então, quando você dá essa resposta, Leila, me permite chamar de você, claro que sim. Você para a vereadora, está se adotando um sistema que, no meu ponto de vista, precisa servir como referência, mas a gente tem que ver a realidade social antes de qualquer outra coisa. É só nesse sentido, não é nem é pertinente nessa audiência fazer esse tipo de colocação, mas eu não posso perder a oportunidade, porque a gente tem muita dificuldade de ficar o tempo todo falando sobre essas questões, inclusive com o governo municipal.
Mais algum vereador deseja fazer alguma pergunta? Não? Então aqui eu gostaria de agradecer a Leila, né, representando a nossa secretária de Educação e Cultura, a Leonor. E gostaria de convidar agora o secretário de Assuntos Jurídicos e Gestão Pública, Dr. Sandro Fleury. Boa tarde a todos, presidente, vereadores, secretários, público presente. Eu vou ler agora o relatório de receitas orçamentárias de dívida ativa da arrecadação do terceiro quadrimestre do exercício de 2015. Multa de juros de mora da dívida ativa do IPTU incorporado, R$ 1.903,76. Multa de juros de mora da dívida ativa do IPTU, R$ 233.208. Multa de juros da mora da dívida ativa do ISS incorporado, R$ 61.072. Multa de juros de mora da dívida ativa do ISS, R$ 13.328,49. Multa de juros de mora da dívida ativa não tributada, R$ 95.907,67. Multa de juros de mora da dívida ativa do mobiliário incorporado, R$ 48.572,95. Multa de juros de mora da dívida ativa do imobiliário incorporado, R$ 200.984. Multa de juros de mora da dívida ativa e outros, R$ 15.898,59. Multa de juros de mora da dívida ativa, R$ 576.725,06. Multa de juros de mora da dívida ativa, R$ 64.422. Receita da dívida ativa do IPTU, R$ 2.558.875,83. Receita da dívida ativa do IPTU, R$ 4.380.592,11. Receita da dívida ativa do ITBI, R$ 1.200. Receita da dívida ativa do ISSQN, R$ 139.601,94. Receita da dívida ativa do ISS, R$ 225.304,82. Receita da dívida ativa de contribuição de melhoria, R$ 120,06. Receita da dívida ativa não tributada e outras receitas, R$ 58.731. Receita da dívida ativa de outros tributos mobiliários, R$ 525.048. Receita da dívida ativa de outros tributos imobiliários, R$ 140.756,56. Correção monetária da dívida ativa de IPTU, R$ 660.298,32. Correção monetária da dívida ativa do ISSQN, R$ 39.832,70. Correção monetária da dívida ativa de outras taxas, R$ 335.047,24. Correção monetária da dívida ativa não tributária, 0. Total, R$ 3.865.599,25. É isso, presidente. Obrigado, secretário. Agora gostaria aqui de abrir para os senhores vereadores, se desejam fazer alguma pergunta. Tchaval, professor Écio, vereador Marcos e Edio. Bom, então agradeço ao secretário doutor Sandro pelas suas explanações e convido o doutor Fernando, representando o secretário municipal de saúde, o Anderson, que justificou a sua ausência para essa presidência. Ele tinha um compromisso convidado pelo Ministério Público e teve que se ausentar. Senhor presidente, senhores vereadores, o senhor já explicou a ausência do secretário, portanto,
acho que não carece que eu volte a fazer a justificativa da ausência do mesmo. Boa tarde a todos os presentes. Nós temos aqui o relatório da arrecadação de impostos e transferências previstas pelo artigo 198 da Constituição Federal, que são aquelas receitas destinadas, vinculadas à saúde. O valor total dessas receitas no terceiro quadrimestre de 2015 foi de 36.500.000, sendo que de receita de recurso próprio, 14.260.000, receitas da União, 9.317.000, receitas procedentes do Estado no valor de 12.927.000, totalizando 36.506.000. Isso serve de parâmetro para cálculo do valor mínimo constitucional a ser aplicado em saúde, que é de 15%, o que significa R$ 5.475.000. Aí, o segundo quadro, a gente passa a fazer já referência aos gastos com os recursos previstos. Os gastos, primeiro com o recurso próprio da União, recurso próprio do município. Então, nós tivemos destinados à atenção básica 4.289.000, a assistência hospitalar e ambulatorial 7.108.000, ao suporte profilático e terapêutico, que são medicamentos e alimentação especial, 94.890, e para vigilância sanitária, que não é exatamente a vigilância sanitária, né, a vigilância em saúde, R$ 347.219, totalizando com recursos próprios no terceiro quadrimestre R$ 11.839.000. Os gastos efetuados à conta das demais transferências da União foram distribuídos da seguinte maneira: atenção básica, 866.131, assistência hospitalar e ambulatorial, R$ 2.583.000, suporte profilático e terapêutico, 447.000, vigilância sanitária, 224.000. Gastos à conta da transferência do Estado. Na assistência hospitalar e ambulatorial, que na verdade é o convênio de construção do hospital, o valor foi de R$ 669.942. Tivemos ainda uma pequena despesa com gasto de fonte 92 e fonte 95, que é fonte Estado e fonte União, de recursos anteriores, de R$ 3.786, totalizando no terceiro quadrimestre de 2015 R$ 16.635.093,51. O detalhamento, evidentemente, a gente tem relatório detalhando elemento de despesa por elemento de despesa. É um quadro bastante extenso e eu vou me permitir me ater ao resumo, mas isso é o item 5º da prestação de contas. No item 6º, a gente reafirma que esses dados foram disponibilizados pela Secretaria Municipal da Fazenda e pelo Departamento de Contabilidade, o que nos dá, conforme definido pela Emenda Constitucional 29, um total de gastos empenhados e liquidados no ano de 30% do orçamento vinculado à saúde, conforme a secretária da Fazenda já mencionou anteriormente. O dobro do previsto, portanto, na Constituição Federal. Do total de gastos por elemento
de despesa, nós temos uma divisão entre recursos próprios e transferências vinculadas. Pessoal e encargos, só com recursos próprios, 7.316.000. Subvenção social com recursos próprios, 3.155.000. Nós estamos falando sempre do terceiro quadrimestre do ano. Gêneros de alimentação. Isso são alimentações diferenciadas para pacientes, 11.358 no quadrimestre. Material de consumo geral, 79.416 com recursos próprios e com R$ 286.151 com transferências vinculadas. Material farmacológico, 3.250 com recursos próprios, 351.850 com transferências vinculadas. Material de distribuição gratuito, aqui vai desde preservativo a outros insumos que são de distribuição gratuita, 105.301,77 com recursos próprios. Serviços de terceiro de pessoa física, com recursos próprios, 103.349, com recursos de transferências, 13.328. Serviço de terceiro de pessoa jurídica, com recursos próprios, 671.342, com transferências vinculadas, 3.349.071. As obrigações tributárias e contributivas, com recursos próprios, 112.091, com transferências vinculadas, 1.400. Obras e instalações, com recursos próprios, 281.000, com transferências vinculadas, R$ 779.000. Indenizações, material permanente e equipamentos, com transferências vinculadas, 14.109. O total que perfaz o valor de transferências vinculadas dá 4.795.000. O total de recursos próprios que, distribuídos entre esses elementos de despesa, perfaz um total de 11.839.000. Somando os dois, nós temos o 16.635.000 que foram aplicados no terceiro quadrimestre de 2015 na Secretaria Municipal de Saúde. É tudo que eu tinha a dizer, senhor presidente, me coloco à disposição. Obrigado, doutor Fernando. Abro agora para os senhores vereadores também, que gostariam de fazer as perguntas. Essa palavra. Vereadora Tchabal. Boa tarde, secretário. Secretária, eu gostaria de fazer uma reclamação sobre a vigilância sanitária. A gente liga lá para CMEs, fala, não tem tempo de atender o pedido, tia Val, não vai ser para já, demora. E tem casos que não dá para esperar. Tem uma casa abandonada na rua da minha casa, quase em frente. Ela está cheia de lixo, entulho, eu já chamei, os vizinhos já chamou, e hoje mesmo liguei para lá, eles não têm uma previsão para ir. Como é que não vão fazer? O imóvel está desocupado. Desocupado. Esse é um problema que a gente encontra com bastante frequência. E, apesar de haver a legislação federal, a legislação estadual, a gente sabe que a gente não pode simplesmente invadir a propriedade de outras pessoas, porque não seria próprio, pelo menos no convívio da gente, exatamente, uma coisa que seria um pouco inconsequente da nossa parte, invadir, pura e simplesmente. Agora, tenha certeza, vereadora, que nós vamos estar solicitando à Procuradoria do município que interceda junto ao Judiciário para que a gente consiga a autorização judicial para estar, aí sim, adentrando esse imóvel para poder fazer o que a gente tem que fazer, que a nossa parte pode ter certeza. Eu gostaria
que a senhora me passasse esse endereço para mim. Não agora, por favor. Pode ser por ofício, pode ser, enfim, mas dando o endereço corretinho para que eu possa acionar a Procuradoria do município e conseguir essa autorização para entrar no imóvel e fazer o que a gente tem que fazer. A vizinha está em pânico, tem filhos de menor. Sim, infelizmente a gente ainda encontra larvas de uma maneira mais ou menos generalizada no município. Tá? O número de larvas ainda é grande. Isso significa que, infelizmente, apesar de todo o trabalho que vem sendo feito, os criadouros não estão sendo eliminados. A gente faz catatreco, catabagulho, dê o nome que quiser, vamos até as residências, nós temos tudo isso mapeado, extremamente mapeado. O pessoal tem feito um trabalho bastante interessante, bastante importante até. Posso garantir que na região ninguém tem feito isso, mas o fato é que a gente ainda não conta com adesão de uma forma concreta por parte da população. E boa parte dessas larvas são encontradas dentro de recipientes com água na casa das pessoas. Claro que nós temos um período chuvoso enorme, que não estava previsto exatamente, já que nós tivemos uma seca imensa o ano passado, mas isso preocupa, porque basta que o vírus entre. Até o momento está tudo relativamente tranquilo. Nós não temos grandes problemas com dengue, nós não tivemos nenhuma notificação de zika, de chikungunya, nada nesse sentido. Mas o fato é que a larva está presente no município e de uma forma bastante homogênea. Ela não está privilegiando nem pobres e nem ricos, ela está distribuída de uma maneira bastante igual, bastante igual. Então, se nós tivermos aí, não contarmos efetivamente com a colaboração da população, vai ser muito difícil a gente conseguir passar sem ter mais crises, porque enquanto houver um mosquito, basta a entrada do vírus e a gente vai ter problemas. Claro que, como nós tivemos uma epidemia com o vírus tipo DEN1, grande parte dessa população que adoeceu, que pegou dengue tipo 1, essa população está vacinada. Ela não vai ter mais dengue tipo 1. Mas quem nos garante que não entre outro vírus vindo de fora? Só de dengue a gente tem dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Aí tem o chikungunya e tem o zika vírus, que é um problema, todo mundo está acompanhando na televisão. Ninguém no mundo sabe lidar exatamente com esse vírus. Ninguém nunca tinha enfrentado uma epidemia de microcefalia no mundo. A Organização Mundial de Saúde está acompanhando o Brasil de perto para ver como é que isso acontece, por que acontece e como é que se evita isso. Claro que a gente tem uma experiência muito boa. O Butantan é referência mundial em vacinas e soros, e graças a Deus, e a gente tem uma esperança muito grande que logo, logo a gente tenha alguma coisa, tipo soro, para poder remediar essa questão do Zika vírus e gestantes, para evitar microcefalia. Mas, infelizmente, esse exemplo que a senhora deu não é um exemplo isolado. Eu sinto muito ter que dizer isso, mas é bastante comum.
Posso fazer outra colocação? Vereadora, só para frisar, vereadora Tchaval, esta comissão, né, ela tem a informar, essa audiência pública é para tratar de assuntos referentes à prestação de conta do exercício do quadrimestre 2015. Eu sugiro que Vossa Excelência possa fazer dessa forma, mas por indicação na próxima sessão, no plenário, porque Perfeito. no caso não é pertinente, né, esse tipo de questionamento. Sugiro que faça por indicação ou requerimento, para que a gente possa dar por andamento à audiência pública. Nós estaremos lá à disposição, Com vereador. certeza. Obrigada. Obrigado, vereadora. Mais algum vereador para fazer alguma pergunta? Agradeço as explanações do doutor Fernando, muito bem esclarecido aqui e disposto com essa comissão. Obrigado. Obrigado. Agora gostaria de convidar a senhora Maria Angélica Pereira, presidente do IPREMA, para fazer as suas explanações. Boa tarde a todos, senhor presidente, demais vereadores, senhores presentes. No terceiro quadrimestre de 2015, o IPREMA concedeu 12 aposentadorias e 4 pensões, contando até dezembro, com 413 aposentados e 125 pensionistas, totalizando uma folha de pagamento para 538 beneficiários. Nesse período, atendemos 83 perícias médicas para servidores que se encontram afastados de suas atividades laborativas, distribuídos da seguinte forma: 49 em setembro, 46 em outubro, 45 em novembro, repetindo o mesmo número em dezembro. Com relação à situação financeira do Instituto, no quadrimestre tivemos uma receita de R$ 10.760.218,97 e despesas na ordem de R$ 4.902.976,02, com resultado positivo de R$ 5.852.242,95. Também informamos que tivemos a satisfação de receber a auditoria do Ministério da Previdência, né, no ano passado, e agora, há poucos dias, recebemos o resultado com aprovação total da gestão dos investimentos do IPREMA, o que também foi demonstrado com a certificação, né, que foi emitida agora em janeiro, que mostra que o Instituto está obedecendo todas as regras impostas, tanto pelo Ministério como pelo Tribunal de Contas. Algum vereador deseja fazer alguma pergunta? Vereador Rafael. Na verdade, eu gostaria só de cumprimentar a senhora pela gestão e pelos números aqui que vem apresentando, são números positivos e está sendo bem administrada. É só isso. Obrigado. Aí, vereador. Obrigada. Mais algum vereador? Bom, gostaria aqui de agradecer a presença dos senhores presentes, todos os secretários, senhores vereadores, e nada mais havendo a ser tratado, dou por encerrado a presente audiência pública. Boa tarde a todos.